Baião é um concelho com cerca de 20.500 habitantes. Estende-se por serras e vales verdejantes com o Rio Douro a debruar a sul. Dos seus 17.450 hectares, 5.300 correspondem à área agrícola, 3.400 a floresta e 7.200 a meios seminaturais, perfazendo 92% da área total. Apesar das suas tradições agrícolas centenárias, Baião também acompanhou a evolução dos tempos, mantendo por um lado as suas origens e continuando a apostar em culturas mais tradicionais, como o caso do vinho, ou arriscando, fazendo nascer uma nova visão sobre a agricultura, com projetos inovadores, culturas recentes e, sobretudo, com jovens empreendedores que perceberam que a agricultura tem futuro desde que seja encarada de forma empresarial. Existem alguns exemplos de sucesso a atuar no setor primário em Baião. A Douro Berries é uma empresa agrícola localizada no Grilo que se dedica à produção de mirtilo e goji em modo de produção biológico. Em atividade desde 2014, esta empresa foi criada no âmbito de um projeto de jovem agricultor do Proder. Maria João Samúdio, responsável pela exploração, viu na agricultura uma oportunidade de negócio e decidiu apostar, mesmo sem experiência no setor, em duas culturas sem grande histórico em Portugal. É através da Associação de Produtores ABAGA que a Douro Berries faz atualmente o escoamento da produção de mirtilo, colmatando, pela escala criada, as dificuldades que os produtores encontram na comercialização. Contudo, para Maria João Samúdio, o segredo para o sucesso passa por gostar da atividade, resiliência e organização. Eu acho que é muito importante uma pessoa ser organizada, ter um sentido de que não é um agricultor, mas é um gestor agrícola. Nos dias de hoje nós temos que ser gestores agrícolas. As perspectivas para esta jovem empreendedora são boas, ponderando a entrada em outras culturas complementares, o aumento da área de produção e o investimento e transformação dos frutos produzidos. A Quinta de Porto Ferrado é um exemplo de tradição e inovação. Localizada em Santa Cruz do Douro, foi uma das primeiras marcas de vinho a surgir em Baião. Na gestão de uma empresa agrícola, é necessário estar em constante atualização e melhoria, pois só assim é possível aumentar a qualidade dos vinhos numa altura em que existe muita oferta e os consumidores estão cada vez mais exigentes. Todos os anos faço uma melhoria, todos os anos compro um equipamento, mais um equipamento falta, porque falta sempre equipamento, e vou melhorando. Os planos de António Barreto, gestor da Quinta de Porto Ferrado, desde a década de 80, passam por reestruturar as vinhas existentes, já em declínio produtivo, e investir cada vez mais na qualidade dos vinhos, que já são uma imagem de Baião. Joaquim Ribeiro iniciou a sua atividade em 2010 como criador da raça arauquesa, raça autóctone de bovinos. Sediada na freguesia de Valadares, conta com um efetivo de cerca de 50 animais, tendo associada à exploração pecuária a produção agrícola, na qual produz a maior parte dos alimentos para os animais. Numa zona em que não é fácil encontrar mão de obra, viu-se forçado a evoluir, a investir na tecnologia e assim conseguir economizar recursos. Começando a mecanizar a quinta, todos os terrenos, todos os sistemas automáticos de rega. Sendo a carne arauquesa um produto com denominação de origem protegida, abreviadamente DOP, de elevada qualidade e bastante reconhecida, não se tornará difícil encontrar formas de escoamento da produção. Para isso, Joaquim Ribeiro conta com o apoio da Organização de Produtores, que é responsável pela certificação e comercialização da carne arauquesa. É a ANCRA que faz todo o escoamento dessa carne. A ANCRA, Associação Nacional dos Criadores da Raça Arauquesa, sediada no concelho vizinho de Sinfãs, apoia os produtores desta raça autóctone na gestão da referida DOP. Este criador prevê duplicar a produção a médio prazo e rentabilizar ainda mais a exploração. A Casa do Moninho é uma empresa familiar
que iniciou a atividade com o objetivo de rentabilizar terrenos familiares, apostando inicialmente na produção de vinho, complementada com produção de mirtilo. Na gestão desta exploração, a área de produção pode tornar-se um fator limitante e, consequentemente, do sucesso. Assim, para contrariar essa limitação, contam também com a Associação de Produtores de Pequenos Frutos, a BAGA, que comercializa as produções dos seus associados. Mesmo em Baião estamos já a criar uma associação que julgo que nos vai facilitar no futuro a entrega do fruto, para de modo a que a gente chegue à altura da apanha e não esteja preocupado com a comercialização. Então, está preocupado em meter ali e dar, e a associação fará o resto. Quanto aos vinhos com marcas próprias, fazem o escoamento na totalidade no mercado local, estando presentes nos restaurantes mais relevantes. Com plantações tão recentes, José Monteiro aguarda ansioso pela plena produção, momento em que o negócio será mais rentável. A Parcela Singela nasceu no ano de 2014 em Ovil e dedica-se à criação de ovinos, tendo também uma plantação de castanheiros. Esta iniciativa surgiu pelo facto de os seus promotores encararem este setor como uma oportunidade. Podemos desenvolver cá tantas atividades que eu acho que podem ser produtivas, que podem criar postos de trabalho. Carlos Miguel Azeredo, sócio-gerente desta empresa, conhecendo bem a região, resolveu dedicar-se ao setor primário, rentabilizando propriedades familiares existentes. Apesar das dificuldades que vai encontrando durante todo o processo, este empresário não identifica a comercialização como uma dificuldade, desde que a produção se foca em produtos de qualidade superior. Se optarmos por uma atividade biológica, por uma qualidade de produto que não se encontra diariamente, acho que a dificuldade de colocar o produto no mercado não é tão grande quanto isso. Existe trabalho, existe disponibilidade, mas não é tão grande quanto isso. As perspectivas para a Parcela Singela são boas, passando por, a curto prazo, iniciar a criação de bovinos de raça oroquesa e aumentar também a área de plantação de castanheiros. Nuno Azeredo, proprietário da Casa de Penalva, é mais um exemplo de um jovem que decidiu abraçar um projeto inovador na região e levá-lo a bom porto. Situada em Ancede, a Casa de Penalva é uma empresa de atividade agrícola e florestal que visa principalmente a produção de plantas aromáticas e medicinais. Acho que a agricultura, sem dúvida, é uma grande oportunidade de negócio. Nós temos uma potencialidade incrível a nível nacional. Temos o melhor clima da Europa e temos a maior diversidade de plantas da Europa e, por isso, claro que sim, sem dúvida, acho que temos mesmo que potenciar mais a nossa agricultura, tendo sempre em atenção os produtos de alta qualidade e tentar exportar. Para além de identificar a instabilidade meteorológica como fator determinante na agricultura, Nuno Azeredo refere a importância de ajudas comunitárias no início da atividade, no sentido de obter orientação na gestão inicial da exploração. A principal forma de escoamento da produção é a exportação. Contudo, começam a apostar no mercado nacional com a marca Casa de Penalva, não tendo dificuldade no escoamento. Temos muita facilidade da colocação no mercado. Temos é que ter sempre em consciência que em 100 contactos há uma venda. Por isso, a perseverança é a nossa maior facilidade de colocação dos produtos no mercado. A Casa de Penalva também está a desenvolver um projeto agroflorestal que visa a possibilidade de cultivar plantas aromáticas e medicinais de forma intensiva em floresta e debaixo de um coberto. A atingir a maturidade do projeto, as perspectivas para a Casa de Penalva são boas, aumentando as áreas de abrangência com novos projetos. A Quinta do Ferro é uma empresa agrícola que se dedica à produção de vinhos, espumantes e frutos secos, nomeadamente nozes e castanhas. Já bem colocada no mercado, os produtos da Quinta do Ferro são conhecidos pela elevada qualidade, apreciada além fronteiras. Em termos de frutos secos, temos facilidade, nós temos uma das melhores produções nacionais, especialmente nas nozes. Em termos de vinho e de espumante, em termos de mercado nacional, a dificuldade é maior do que no mercado externo, portanto nós cada vez estamos mais no mercado externo que já nos procura
e que está a ter uma reação muito positiva ao nosso produto, portanto é mais fácil para nós exportar do que trabalhar ao mercado nacional. Micaela Fonseca, responsável pela Quinta do Ferro desde 2011, refere como fatores condicionantes as oscilações meteorológicas que podem danificar a produção, bem como a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada. A Quinta do Ferro tem sem dúvida bastante potencial, as perspectivas são de crescimento, dinamizando sempre a empresa e a região. Localizadas na freguesia de Gove, estão instaladas 2 empresas agrícolas familiares que se dedicam à produção de kiwi. Empregando 8 trabalhadores, exploram 26 hectares, com esta cultura que já tem um peso significativo na agricultura nacional e com elevada qualidade reconhecida internacionalmente. O setor do kiwi está bastante organizado, tendo os intervenientes um nível de conhecimentos técnicos elevado e uma grande experiência que são determinantes para ultrapassar eventuais constrangimentos. A fileira do kiwi está muito bem organizada, existem muitas veias de comercialização, é verdade, mas no caso do kiwi temos estruturas que concentram a produção, potencializando o profissionalismo da sua comercialização. Para já, e se essas estruturas funcionarem bem, temos facilidade nesse escoamento. A nível mundial existe carência da fruta no mercado. Sónia Correia considera que desde o início da atividade é importante contactar com os outros produtores, tanto a nível nacional como internacional, atualizando sempre os conhecimentos com visitas técnicas a outras explorações e participando em eventos dedicados ao setor. As perspectivas desta jovem produtora passam por melhorar a produtividade e a rentabilidade desta cultura e, quem sabe, aumentar a área de plantação a médio prazo, diminuindo os custos de produção e aumentando a sua competitividade na comercialização. Localizada em Loivos da Ribeira, a Quinta de Santa Teresa estende-se por 60 hectares, dos quais 33 correspondem à área de vinha. Com elevada aptidão para a produção de vinhos de grande qualidade, esta quinta foi adquirida pela empresa A&D Wines em 2015. A A&D Wines nasceu em 2005 com o objetivo de profissionalizar e gerir da melhor forma a produção de vinhos e a sua comercialização a nível nacional, mas principalmente a nível internacional. A nossa exportação representa 99% das vendas. Nós vendemos muito pouco no mercado interno. Estamos a fazer este ano um grande esforço no mercado interno, dar a conhecer, promovê-lo, apresentar as nossas novas marcas. Alexandre Guedes identificou a produção de vinho como uma oportunidade de negócio, produzindo com qualidade e com castas autóctones de Baião, vinhos que se distinguem dos que são produzidos nas restantes regiões. Estando esta empresa em grande expansão, os seus vinhos têm-se destacado positivamente além fronteiras, em concursos internacionais de grande renome. As perspectivas a curto prazo para a A&D Wines passam por construir uma nova adega e, a médio e longo prazo, aumentar a área de produção. Falar de Baião e não falar dos citrinos da Pala não seria representar bem o setor primário deste concelho. A Casa da Torre, a empresa agrícola familiar, dedica-se à produção de citrinos, principalmente laranja da Pala, à produção florestal e, mais recentemente, ao turismo rural. Na gestão desta empresa agrícola foi desde cedo identificada a agricultura biológica como uma forma de acrescentar valor aos seus produtos e assegurar o escoamento da produção. Fiz uma opção. Enveredei pelo modo de produção biológico, que é indiscutivelmente uma alternativa muito interessante, mas muito interessante mesmo. A agricultura biológica não tem condicionantes em termos de áreas, tem mercados e nichos de mercados muito importantes, conseguimos escoar a totalidade da produção pelo facto de estar em modo de produção biológica e evita-se aqueles picos sazonais em que muitas vezes acontece haver um excesso de produção que não se consegue escoar e, noutras alturas, há um excesso de procura e não há produção. Na agricultura biológica há durante todo o ano um preço quase garantido e uma procura constante. E, portanto, sendo os citrinos uma cultura que se conserva naturalmente nas próprias plantas, é possível de os manter e de ir colhendo na medida das necessidades e da procura.
José Gaeiro, gestor da Casa da Torre, iniciou a sua atividade em 1977 e acreditou sempre que poderia fazer da agricultura o seu futuro, mesmo numa região dominada por explorações agrícolas com reduzidas dimensões. A agricultura efetivamente é uma boa oportunidade de negócio numa zona, embora em minifúndio, mas em que as produções estão bem conseguidas e é possível esse escoamento. Portanto, é possível apostar nos citrinos, na vinha, na floresta e, neste caso particular, no turismo e, portanto, é uma atividade rentável, se quiser, com algum esforço e sacrifício, estar próximo. Tem que se estar próximo. Os citrinos da Pala, localidade de Ribadouro, têm tradições seculares e elevada qualidade. Apesar de ser fácil escoar a produção, este gestor agrícola refere que é necessário haver maior organização, entreajuda e capacitação dos produtores. Para José Gaeiro, uma agricultura biológica associada a uma exploração florestal e complementada com turismo rural é a melhor forma de reduzir os riscos de um setor dependente de condições ambientais, autocompensando-se as várias áreas de atividade. A Quinta do Miradouro é uma exploração agrícola localizada em Santa Leocádia e dedica-se à produção de uvas para vinhos verdes desde 1996 e de citrinos, principalmente limão, desde 1999. Numa zona com grande aptidão para estas culturas, a empresa dedica-se a esta atividade de forma profissional, tentando dar o seu contributo para o desenvolvimento do setor primário e da própria região. O que me levou a dedicar ao setor primário, ao setor agrícola, foi a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de criar algo de valor na região e a nível nacional e, obviamente, uma oportunidade de negócio também que é possível potenciar e desenvolver ainda mais do que está neste momento. João Saramago iniciou a sua atividade como gestor agrícola da Quinta do Miradouro em 2016, conhecendo bem a realidade deste setor e o que poderá correr menos bem. As principais dificuldades do setor são a colocação do produto no mercado, a obtenção de preços justos para os produtos produzidos e, por vezes, encontrar mão de obra necessária para o trabalho agrícola. Graças à sua experiência anterior no ramo da distribuição de produtos hortofrutícolas, João Saramago não tem dificuldades em estabelecer contactos comerciais e em garantir o escoamento da produção, principalmente de limão, havendo grande espaço para aumentar a produção. Na Quinta do Miradouro, as perspectivas de negócio são de um aumento de área de produção, havendo também a hipótese de criação de uma associação de produtores, de forma a conseguir crescer tanto a nível do mercado nacional como internacional. O potencial de Baião é, sem dúvida, bastante diversificado, contemplando atividades ligadas às serras, às culturas agrícolas mais tradicionais e às culturas relativamente mais recentes. O segredo para o sucesso passará pela união entre produtores e entidades na procura de mercados a nível nacional e internacional. Trabalhar em rede com os produtores, porque hoje todos juntos somos mais fortes, todos juntos conseguimos chegar a novos mercados e, acima de tudo, todos juntos podemos ter mais competências, mais qualidade. Telmo Pinto, presidente da Dolman, entidade gestora do Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, acredita na valorização do setor primário e na sua profissionalização. Valoriza cada vez mais quem produz, mas acima de tudo quem produz com qualidade e, acima de tudo, quem produz pensando criar riqueza e, acima de tudo, criar emprego, que é isso que cada vez mais todos temos que trabalhar em conjunto para criar mais oportunidades em Baião e, acima de tudo, também mais oportunidades na região. O setor primário é um setor ancestral, com passado, mas também com muito futuro.